minutos que nos restam para continuar meditando em uma palavra. Palavra esta que também faz parte do tema da nossa festa que se passou. Porém, esse tema ele continua sendo trabalhado no nosso meio. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 24, e o versículo 14. Que diz assim a poderosa palavra do Senhor: seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, eu também darei água para os teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque. E eu conheça nisto que tu fizesse beneficência ao meu Senhor. Amém? Esta foi uma parte da oração de Eliezer. Quando Abraão, ele colocou em suas mãos uma grande responsabilidade. Grandes responsabilidades só se dá ou só se passa para alguém de uma grande confiança. Eu não posso pegar uma responsabilidade, seja ela na minha casa, seja ela aqui na igreja, e dar para alguém que eu não tenha confiança nele ou nela. Isso não foi diferente na vida de Abraão. Abraão, nosso pai da fé, na fé, nós ouvimos um pouco pela manhã da história de Agar, um pouco da história de Abraão. E nesses minutos eu quero me deter dentro da história a qual Abraão ele passou a responsabilidade para o seu servo Eliezer ir buscar ou procurar uma noiva para o seu filho Isaque. E nós sabemos que Sara já havia morrido. Sabemos de toda a história que Isaque, foi o filho da promessa. E nós vemos que logo após Sara ter falecido, Abraão ele toma uma decisão. Ele percebe que Isaque não pode mais continuar sozinho, solteiro. E ele entende também que a sua idade já é avançada. E ele precisa tomar alguma decisão para que Isaque ele faça um bom casamento, uma boa aliança. E é interessante porque no começo do capítulo 24, a Bíblia fala claramente que Abraão já era de idade avançada e Deus já havia abençoado Abraão em tudo. Eu acho muito linda essa palavra. Quando o Senhor fala através da sua palavra e diz: Abraão já era velho, já era de idade avançada, e Deus já havia o abençoado em tudo. Deus já havia cumprido com as suas promessas na vida de Abraão. Mas Abraão olha e vê que Isaque já tinha 36 anos. Já estava perto dos 40 anos. E ele diz: não, vou tomar uma decisão. Ele chama o seu servo
o seu servo, o servo mais velho da sua casa. E aquele servo, ele tinha o governo sobre tudo quanto Abraão possuía. E Abraão o chama e olhe como eles tinham intimidade. Abraão chama o seu servo e diz assim: coloca a tua mão direita debaixo da minha coxa. E vamos fazer um pacto. Vamos fazer uma aliança. E Abraão diz assim: jura para mim. Eu já estou de idade avançada. O meu filho já está perto de 40 anos. E eu não posso permitir, eu não posso deixar que o meu filho Isaque se case com essas moças daqui. As moças cananeias estavam ali. E nós sabemos que aquele povo era um povo perverso. Nós sabemos que aquele povo era um povo idólatra. Nós sabemos que aquele povo não temiam ao Senhor. Então Abraão, ele toma uma decisão. E ele diz assim: vai lá, na minha parentela. Vai lá no meio do meu povo e traz uma jovem, para que ela case-se com o meu filho. Eliezer, ele fez essa promessa, esse juramento para Abraão. Porém, com uma observação. Ele disse: meu senhor, e se a moça a qual eu escolher, ela não quiser vir comigo? Aí Abraão diz assim: aí você está livre do juramento. Não se preocupe, mas também eu te peço, não faça o meu filho sair daqui para ir até lá. Nós temos que entender a palavra. E nós temos que aprender, valorizar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Eu acho muito linda essa posição de Abraão. Abraão diz: não permita que o meu filho saia daqui para ir em busca dela lá. Você vai buscar. E se ela não quiser vir, deixe ela lá. Porém, não faça o meu filho sair daqui para ir para lá. Sabe o que é isso? Valorização, segurança. Entende que o que Deus tem na vida dele e na vida do seu filho era algo grande, precioso, e ele não poderia permitir deixar que o seu filho fosse em busca da jovem ou da moça. E Eliezer com todo afinco, ele vai em busca da moça. Porém, antes de sair de casa, ele vai lá no celeiro. Ele vai lá no celeiro. E de quem era aquele celeiro? De Abraão. Tudo quanto havia ali era e pertencia a Abraão. Eliezer, ele vai lá no celeiro, antes de partir. E ele pega consigo 10 camelos. Ele pega consigo servos. E ele parte. Ele sai dali em direção à terra a qual o seu Senhor havia lhe enviado. E é interessante porque, para chegar lá, ele tinha que caminhar cerca de 400 quilômetros. É muito longe, irmãos. É muito distante. 400 quilômetros. Chega em média daqui para Natal, aproximadamente. De carro eu passei algumas horas para chegar lá. 7 horas para chegar lá. 6 horas, não estou bem lembrada. Agora imagine a pé. Imagine em cima de um camelo. Imagine em meio à sequidão. Imagine em meio àquela situação
no sol. Durante a noite, com certeza, paravam para descansar. Porém, tinham que ficar vigilante, tendo cuidado. Mas nós vemos que ele vai. E aqueles 400 quilômetros, eles passam aproximadamente 30 dias caminhando, viajando. E nós vemos que, após 30 dias de viagem, eles chegam naquele lugar. E quando ele chega, ele vai em direção a um poço, a uma fonte de água. E eu quero te lembrar nessa tarde: neste lugar tem fonte e neste lugar tem água. Você não saiu por acaso. Você não saiu simplesmente porque não tinha o que fazer hoje. Eu não estou aqui simplesmente porque é sexta-feira, eu preciso. Não, eu cheguei até aqui porque eu tenho um compromisso com o dono dos céus. Nós chegamos até aqui porque nós entendemos que neste lugar tem fonte, tem água, tem presença de Deus. E Ele supre todas as nossas necessidades. Entenda uma coisa: a partir do momento que você decide entregar a sua vida, os seus caminhos ao Senhor, pode descansar. Caminha seguro, porque Ele está no controle de toda a situação. Ele vai te direcionar. Ele vai te dar posicionamento. E tem mais uma coisa: Ele ainda te dá descanso. Ele dá descanso para as nossas vidas. E precisamos entender também que o nosso descanso não é aqui. E é por isso que muitas das vezes cansada, você não deixa de fazer a obra do Senhor. Você não deixa de estar com a mão no arado. Porque aquele que coloca a mão no arado não pode jamais voltar. Tem que ir para frente. Não pode se desviar. Não pode permitir que o seu olhar seja frustrado, seja desviado com uma coisa ou com outra. Não, Deus nos chamou para essa tão grande obra e nós não podemos parar. Ora, irmão, depois de 30 dias de viagem, irmã Érica, o que é que eu queria? Uma hospedagem. A gente viaja 4 horas de viagem para ir pregar. E quando nós chegamos lá já tem uma hospedagem. Não, vocês precisam descansar. Termina de pregar à noite. Não, vocês não podem ir embora. Vocês precisam dormir para no outro dia viajar. É muito longe, é 4 horas, é 5 horas. Agora imagina 30 dias. Irmãos, quem tem compromisso só descansa depois que cumpre aquele compromisso. Só descansa depois que cumpre aquele compromisso. Você pode viajar para qualquer parte do Brasil. Viagens programadas. Vou pregar 2 dias, 3, então você passa 4, 5 dias naquele lugar. E enquanto você está naquele lugar, você está ali ligada. A sua mente não para. Mas depois que você termina o compromisso, sabe a primeira coisa que você sente? Saudade da sua casa. O compromisso acabou. Então o que eu quero? Eu quero voltar para a minha casa. Aí a graça daquilo tudo que estava dentro de mim perdeu a graça. Eu preciso voltar para a minha casa. Não demore mais. Não, eu preciso ir. Você não consegue mais ficar. Nós temos que entender e saber para que nós somos chamados. Qual é a missão na nossa vida? E é tão interessante porque Eliezer chega. E ele chega no exato momento que ele chega. Ele vai e senta-se ao lado do poço. E por que ele foi para o poço? Porque ele sabia, ele entendia que naquele poço as moças vinham tirar água. E eu fico pensando, é algo meu, que eu comecei a pensar esses dias, agora essa semana. Qual foi a pretensão de Eliezer em já pegar aqueles camelos, 10 camelos,
tinha um propósito. Tem pessoas que quer ver o culto em ações de graça, mas não decide viver o propósito, o processo. Tem pessoas que querem viver o propósito, mas não suportam o processo. E os processos, irmãos, é doloroso. O processo é enfadante. O processo traz canseira. Traz uma desimpaciência. Tem hora que você quer uma coisa, mas Deus quer outra. Tem hora que você quer estar em outro lugar, mas Deus diz, você precisa estar aqui. Tem hora que você não quer falar, mas o Senhor diz, você vai falar. Tem hora que você quer falar e o Senhor diz, se cale, você não vai falar. Tem hora que eu penso, eu vou pregar hoje, e o Senhor diz, você não vai pregar. Aí tem hora que eu digo, eu não vou pregar. Aí o Senhor diz, você vai pregar. Mando rebe asté. E parece que as coisas, elas acontecem pela contramão. Mas eu vim aqui para te dizer, não é pela contramão que acontece. Deus tem propósito em tudo isso que Ele faz. Deus tem hora marcada. Deus sabe exatamente o momento que vai fazer algo acontecer na sua vida. E Ele já tem tudo projetado. O projeto de Deus é perfeito. O projeto de Deus nem atrasa, nem se adianta. A gente é que somos muitas das vezes adiantados ou atrasados. Meu Deus. Aleluia. Mas Eliezer vai. E ele chega ali. E ele senta. E eu acho tão interessante que quando não se sabe o que fazer, começa a orar. Foi isso que Eliezer fez, Sandra. Ele chega e senta. E agora? O que eu vou fazer? As moças vêm por aqui. Mas o que eu vou fazer? Muitas das vezes você não sabe o que falar. Muitas das vezes você não sabe o que pregar. Muitas das vezes você não sabe o conselho a qual você vai dar. Aí sabe o que é que você faz? Sabe o que é que nós fazemos? Nós começamos a orar. Deus, tenha misericórdia. Vem cá, Jesus. Vem cá, Espírito Santo, faz alguma coisa. Aí o Senhor diz assim, eu não vou só, Jeane, fazer alguma coisa. Eu vou fazer tudo. Eita, aleluia. Eu não vou fazer só um pouco. Eu vou fazer tudo quanto você precisa. Eu vou abrir aquilo que está fechado. Eu vou fechar aquilo que alguém pensa que está aberto. De que me neble assure rebe a sé. Lá eu dou comandar a basura e me neble a sé. Irmãos, o Deus fiel está aqui nessa tarde. E Ele pode, Ele tem, Ele é o supridor das tuas necessidades, das nossas necessidades. É saúde que você precisa, Ele está aqui para te dar saúde. É disposição que nós precisamos, Ele está aqui. Mas o que é que nós precisamos? Nós precisamos, no mínimo, nos movimentar para algo novo acontecer na nossa vida. Deixa de comodismo, para de ficar quieto. Menderrebe a súbria. Halaio do comandar a basúria. No mínimo, se movimenta. No mínimo, se esforça para chegar no ciclo de oração. No mínimo, se esforça para chegar num culto de ensino, para aprender do Senhor. O Senhor tem o que nós precisamos. Ele se esforçou e foi. E é tão lindo porque quem faz por amor não perde nada. Faça por amor. Faça por amor. Faça sem interesse de troca. Faça sem especulações. Faça sem querer mostrar para alguém que você faz. Faça simplesmente por amor. Porque Deus diz, eu dou a direção. Eu vou na tua frente. Endireita os caminhos tortuosos. Sou eu quem faço algo novo acontecer na sua vida, na sua história. É Deus quem faz. Ele chega e senta. E a Bíblia é clara quando diz que ele começou a orar. É lindo.
Porque quando ele chega ali na Mesopotâmia, ele vai para a cidade de Naor, ou Naor. Chegando lá, ele fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água. Já era tarde, a parte da tarde. Quem sabe às 4 horas que o sol está mais frio. Era pela parte da tarde. Era o tempo que as moças chegavam. E ali quando ele faz tudo isso, ele faz uma oração. Quando você não sabe mais o que fazer, o que é que você faz? Você fala muito? Meu esposo às vezes diz assim: eu fico preocupado às vezes com você, Jeane. Eu disse: por quê? Ele disse: porque eu noto que quando você está muito calada, tem algo acontecendo aí dentro de você. E para mim ficar calada é muito fácil. Aqui eu falo muito. Mas tem hora que eu passo a manhã inteira, Alessandra, e não dou uma palavra. E não é porque eu quero, é o meu normal. Não estou com raiva. Não, é o meu normal. E tem hora que ele senta assim na mesa, a mesa, e eu estou lá. E a mente está trabalhando fora. Enquanto você está lavando a louça, a sua mente está fora. Enquanto você está lá metendo a mão dentro da máquina, estendendo os panos, a sua mente está fora. O dia passa e você não percebe. E ele fica na cadeira de balanço e fica me observando. E às vezes ele diz: você falou alguma coisa? Eu disse: não. E eu estou tão desligada de tudo ali, até daquilo que eu estou fazendo, que ele diz: você falou só? Eu disse: não, falei com ele. Às vezes Deus está me dando uma mensagem, eu estou lá fazendo alguma coisa na minha casa e eu estou fechando uma mensagem. Porque mulher é assim. E eu noto que até quando a gente está preparando alguma coisa ligadinha, a gente dá conta de tudo, irmãos. E às vezes ele diz: você vai pregar sobre o que hoje? Aí eu disse: eu dou o tema a ele. Mas eu não quero nem saber o que ele está pensando. Porque Deus tem a direção certa para você. E às vezes eu paro por muita educação e eu vou ouvir. E ele fala, 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 fala. Dentro da palavra. Pá, pá. Porque ele é bom de ensino. E Deus diz: você vai por aqui, você vai por aqui, você vai por aqui. Você pronto. E quando termino de pregar, ele diz: você não absorveu nada do que eu lhe falei? Eu disse: porque eu estava ligado aqui. Em quem você tem se ligado? Aonde está o teu coração? Para de se apegar com coisas que não vão contribuir. Se está ferido, o Senhor vai te sarar nesta tarde. Peça para Deus que Ele faz algo no teu coração e você não consegue sentir quase nada daqui da terra. Alaio doromine viassé. Eliezer não sabia o que fazer, mas ele sabia orar. Mas ele não tinha a mesma intimidade que Abraão tinha com Deus. Ele senta e diz: ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, como é que alguém tem lhe olhado? Outro dia, alguém chegou lá em casa, um dos meus. Aí disse: vovó, faz uma oração. Meu neto Mazélio: vem cá, meu filho. Orei. Ele está desse tamanho. Orei por ele. Não, vovó, assim não. Ele não conseguiu sentir firmeza na oração.
Disse, mas a vovó orou, já lhe abençoou. Ele disse, não, é daquele jeito que você faz. Oh, aleluia. Não, mas você já está abençoado, Arthur. Não, mas ora daquele jeito, assim, com força, com autoridade. Daquele jeito que eu vejo lá na igreja. Como é que eles estão nos vendo? Será se alguém realmente conhece o Deus a qual nós servimos? Será se realmente alguém nos conhece simplesmente por conhecer? Ou será se nos conhece pela intimidade que nós temos com Deus? Prefira que alguém te conheça pela intimidade que você tem com Deus. Prefira que alguém te conheça pelos momentos que você passa em secreto com Deus que ninguém te vê. Aleluia. Prefira que alguém te conheça simplesmente pelo irmão ou pela irmã fulana, do que por coisas que não nos fazem crescer e não nos fazem prosperar. Mas eu quero te dizer que a unção de Deus sobre a tua vida vai fazer a tua casa prosperar. Vai fazer a família, a tua família, os teus filhos, os teus netos, as tuas noras prosperarem. Ontem nós passamos um dia tão bom, passei o dia todo em casa. Mas quando deu assim umas 9:30 para 10 horas, aí o meu filho pegou o violão e disse, agora nós vamos cantar, né, manhã? Eu digo, agora nós vamos cantar até meia-noite. E ali nós sentimos a presença de Deus. Ali nós sentimos o céu bem baixinho. Será se os nossos filhos estão sentados à roda da nossa mesa? Como é que nós estamos? Ele nos conhece? Como? Precisamos conhecer Deus mais. E aqueles que estiverem perto de nós, vai passarem a conhecer Deus através da sua vida. E vão sentir curiosidade de se aproximar mais de Deus. Naquele momento Eliezer disse, ó Senhor, Deus do meu Senhor, Abraão, dai-me hoje um bom encontro e faça beneficência ao meu Senhor Abraão. E ele dizia, eis que eu estou aqui em pé, junto à fonte de água. E as filhas dos varões dessa cidade, elas estão vindo tirar água. Então, Senhor, aquela que eu pedi, deita o teu cântaro nas minhas mãos e dá-me água para me beber. E ela me responder, bebe da água. Mas não se preocupe não, eu não vou somente te dar água, eu vou dar água a você e vou dar água aos seus camelos. Olha que oração com propósito, irmãos. Olha que oração com direção. Tem coisa que você pede a Deus, você olha e diz, como é que isso vai acontecer na minha vida? Não, isso é loucura. Está vendo que ninguém vai me dar água e dar água desse camelo? E a gente aprendeu tanto sobre camelo, né? Reservatório grande de água. E elas entendiam, elas sabiam o que era dar água a um camelo. E ele faz a oração. E de repente, parece que eu vejo Rebeca, a irmã Denilde, com o cântaro. Porque tem gente que até carregado, fazendo força, não perde o equilíbrio. Não perde a graça. Não perde a postura. Alguém quer até que você perca a postura, mas você sabe que você precisa estar equilibrado e segurando o seu cântaro.
Eita, parece que eu vejo Rebeca chegando com o seu cântaro, o seu cabelo ao vento. Eita, aleluia. Aleluia. Vindo fazer o quê? Trabalhar. Tem pessoas que olham e acham que o que você faz é simplesmente por fazer. Rebeca era conhecida, sabe por quê? Pelo seu trabalho. Pelo que ela fazia. E quando ela se aproxima dele, que ela diz: eu não vou só dar água ao Senhor. Eu vou dar água ao Senhor e vou dar água aos seus camelos. E sabe o que é que me chama a atenção? É que Rebeca, eu já vou me apressar, vou concluir. Rebeca, ela não sabia o que estava dentro da bolsa. Ela não sabia quem era aquele homem. Ela não sabia que iria ser mãe de uma grande nação. Ela não sabia que a proposta que estava chegando para a vida dela era para se casar com um homem milionário. Rebeca não sabia. E o que Rebeca estava presenciando e vivendo naquele momento? Sabe o quê? Trabalho. Ela olhava para os camelos, ela só via o quê? Trabalho. E tem pessoas que se escondem para não trabalhar. E aqueles que se escondem para não trabalhar, vai perder o que está na bolsa. Vai perder o título, não vai nem chegar a ter. Não sabe o que é pagar preço. Não sabe o que é tirar água. Não sabe o que é estender as mãos. Não sabe o que é descer na fonte. Saia por detrás das cortinas, porque Deus te quer na fonte. Deus que te quer trabalhando. Deus te quer agindo. Deus te quer de pé. E eu ainda vou mais além. Deus não nos quer só de pé, porque estar de pé aqui é bom. Sabe como é que Deus nos quer? Descendo e subindo. Descendo, enchendo e subindo. Rebeca disse: não se preocupe. Parece que eu vejo Sandra. Não se preocupe. Eu vou dar água aos seus camelos. Mas pela história diz que tinha que descer. A fonte era lá embaixo. Aquela fonte não era como uma cacimba. Não, tinha que descer. E tinha que descer como? Pela uma escada. Tinha que ir até lá embaixo. Aí é que é mais difícil ainda. Não é? Tinha que descer. E para descer tinha que ter equilíbrio. Até para descer tinha que ter equilíbrio. E sabe o que me chama mais a atenção todas as vezes que eu medito nessa palavra ou prego? É que ela ainda tinha que pegar, Érica, o cântaro era de barro. Só o cântaro vazio já pesava, minha irmã. Eita, aleluia. Só o cântaro vazio já pesava. Agora imagine descer, encher, levantar, cheio, colocar onde? No ombro. Subir, ir lá nos bebedouros, derramar água, voltar e fazendo como? Sem interesse de nada. Porque Rebeca não estava vendo nada. Naquele momento, Rebeca não via nada. Ela só via trabalho. Tem momento que nós estamos assim. Nós só olhamos e, meu Deus, só vejo trabalho. Mas eu vou. Tem hora que você nem respira direito. Mas você diz, eu vou. Tem hora que você chega aqui quase dormindo. Mas você diz, eu vou. Eu preciso chegar. Depois que ela dá água aos camelos,
que ela termina o seu trabalho. Aí ele abre a bolsa. Aí é espetacular. Quem faz sem interesse de troca, não se preocupe. Tem presente dentro da bolsa para você. Tem presente na bolsa para você, viu? Eita, aleluia. Eliezer, ele abre a bolsa. E a Bíblia nos diz que ele tira. Ele tira de dentro da sua bolsa argolas, braceletes, né? Pendão. Não se preocupe não. Deus está preparando o presente que você nem imaginou. Eu nem vou dizer assim, não é o presente que você precisa. Não é o presente que você precisa. Porque Rebeca não precisava de joias. Não. Agora Rebeca precisava de um noivo. Rebeca precisava de um noivo. Mas o noivo não estava ali. Mas ele abre a bolsa e dá os presentes. E ela ainda diz assim: lá na minha casa tem hospedagem. Mas quando ela pega os presentes, sabe o que ela faz? Ela corre para casa. Ela corre para casa. E nós temos que entender uma coisa. Aquilo que você está recebendo hoje, aqui nessa fonte, você tem que chegar em casa e levar. E dizer, olha o que eu recebi lá na fonte. Sabia que quando eu vivia, quando meu esposo vivia trabalhando, viajando, passava 15 dias, uma semana. Mas quando ele chegava, eu dizia, nego, Deus falou conosco. E foi, minha filha? Foi. Deus falou assim, assim e assim. Às vezes ele ficava em casa, eu ia para o ciclo de oração. E quando eu chegava em casa, dizia, você perdeu. E foi, minha filha. O que foi? Olha, Deus disse que vai fazer assim, assim, assim. Um dia Deus disse, olha meu filho, sabe o que Deus falou? Deus falou comigo tremendamente. Foi, Gé, o que foi que Deus lhe disse? Deus usou 2 irmãs de Pernambuco e disse assim, diga para o teu esposo que ele se converta. É forte? É. Que ele junte os pés. Que eu vou entrar na casa dele. E vou fazer algo. E a dor vai ser terrível. Porque eu vou tirar da vida dele o que ele mais ama. E o meu filho Júnior não tinha saúde de jeito nenhum. Olha, eu ficava tão feliz quando eu chegava no pediatra. Ele tinha engordado meio quilo. O dinheiro dele era quase todo em farmácia. Mamãe tinha que me ajudar, meu pai tinha que me ajudar. Porque não dava. Falando sério, não dava nem para dar o dízimo. Por quê? Porque o devorador da farmácia estava lá dentro da minha casa. Mas quando eu disse a ele, olhe, se prepare porque Deus vai entrar aqui dentro de casa. E ele vai entrar. Sabe o que ele fez? Juntou os pezinhos, Denide. O Júnior tinha 2 anos, 3 anos. E ele fez uma oração lá dentro do nosso quarto e disse, Senhor, a partir de hoje eu mudo a minha vida. A partir de hoje eu mudo meus comportamentos. Deus só espera de você uma atitude, uma ação. Quando eu voltei para a pediatra, não tinha aquele menininho magrinho da Etiópia. O Júnior era daquele jeito. Estava daquele jeito. Só pele e osso. Júnior hoje está com 35 anos. Sabe o que aconteceu? Nunca mais eu soube o que foi gastar o salário todo dentro de uma farmácia. Sabe qual foi o voto que ele fez? Eu serei dizimista. Pode acontecer o que for.
Deus está cuidando de você. Deus cuida da sua casa. Deus cuida dos seus. Continue sendo fiel ao Senhor. Deixe quem quiser falar. O teu negócio é com o dom dos céus. Tenha intimidade com Deus. Tenha postura diante de Deus. Que Deus cuida de você. Deus cuida da sua casa. E quem está em casa precisa saber o que está acontecendo aqui dentro da fonte. Diga, olha, hoje Jesus fez. Hoje Deus falou comigo. Hoje eu fui renovado. Hoje eu adorei. Eu senti a presença de Deus. E quando Rebeca chegou lá com os presentes, quem lhe deu isso? Um homem que está lá na fonte. Labão correu, disse, venha para minha casa. Quem estiver dentro de casa vai ter que sair com o que Deus vai fazer na tua vida. Quem estiver dentro de casa vai ter curiosidade, porque Deus vai te encher de bens. Ninguém viu o preço que você pagou para encher a barriga do camelo. Ninguém viu quantas vezes você desceu, mas Deus tem riquezas para colocar na tua vida. Deus tem alegria. Quando chega com o presente que ele deu, menino, que coisa linda, eu vou lá também. Mas o presente é meu. Pode ir, pode olhar, mas o presente é meu. O que Deus te deu, segure nessa tarde. O que Deus tem reservado para a sua vida, segure e tome posse do melhor de Deus nessa tarde. Você não vai morrer. Deus está te dando vida. Deus está te dando saúde. Deus está renovando os seus dias. Agora não esquece de chegar lá na tua casa e dizer, olha, maridão, Deus faz. Olha, meus filhos, Deus faz. Deus faz. Deus faz. E o que eu preciso? Somente descer, encher o cântaro e subir. Descer, encher o cântaro e subir. Mas quando chegou lá na casa de Rebeca, sabe o que aconteceu? Trouxeram água. Mas a água já não era mais para as mãos. A água já era para lavar os pés. Veja o cuidado. Eita, lava os pés. Não, você precisa lavar os pés. Coloca a mesa. Olha, ainda tem pasto para os camelos, para os animais. Tem pasto verdejante. Tem hospedagem aqui dentro de casa. Ele foi para dentro da casa de Rebeca. A mesa estava posta, mas ele disse, eu não posso me sentar agora. Eu não posso comer agora. Irmão, depois de 30 dias de viagem, uma mesa posta? Não, eu tenho um compromisso. Qual é o teu compromisso? Qual é o nosso compromisso? Qual é o nosso compromisso? Eliezer estava ali porque ele tinha um compromisso. Eita, aleluia. Eu não posso comer antes de eu falar o que eu vim aqui. Eu cheguei aqui com uma responsabilidade. O meu senhor Abraão era da família de Abraão, irmãos. Deus vai te direcionar. Deus vai te colocar no lugar certo. Deus vai te levar no lugar certo, no momento certo, e você vai tomar posse da sua bênção e do seu milagre. E ali, Eliezer começa a falar tudo quanto lhe aconteceu. Ele diz, não, está feito o negócio, está liberada ela. Agora deixa ela passar uns dias aqui em casa. Ele disse, não, porque eu tenho pressa. O que é que estão lhe oferecendo e você tem perdido o alvo? O problema está aí. O segredo está aí. Tem gente que se embaraça com qualquer coisa. Tem gente que se embaraça até com um copo d'água, se engasga e morre. Ele diz, não, eu não posso me demorar. Não me segure aqui, eu preciso ir embora. Não, mas permita que ela fique 10 dias. Não faça isso. Então quem vai decidir é ela. Rebeca, vem cá. Está disposta? Ela disse, agora mesmo. Irmão, uma mulher que desceu na fonte
para dar água a 10 camelos. Eita. Depois de receber aquele presente, depois de ouvir aquela história do bom encontro, ela disse: não, esse encontro é meu. Esse noivo é meu. Essa oportunidade é minha. Fica atento, fica de pé, igreja, no nome de Jesus. Fica atento às oportunidades que Deus está dando na sua vida. Fica atento ao que Deus está colocando diante de você. É para lavar os pés, lave os pés. É para comer, até coma. Agora não se demore. Bata a poeira dos pés e volte. Mas eles ainda vinham numa distância. E quando avista, quem é que está lá? Isaac. E quando Isaac, a Bíblia é tão linda, irmãos, a Bíblia é tão linda, que a Bíblia nos diz que quando Isaac viu a Rebeca, ele a amou. A noiva pura, perfeita, linda. E nós somos a noiva de Cristo. Nós sabemos que Rebeca é comparada com a igreja. Isaac é comparado com Cristo. E a igreja de Cristo, que está aqui na terra, não pode perder o seu alvo. Como eu falei pela manhã, bombardearam Israel em um momento que eles estavam desapercebidos. E você acha que não estão querendo minar o seu território? Você acha que não estão querendo minar o seu casamento? Você acha que o inimigo não está querendo destruir a tua família, o teu ministério, a tua casa? Em um momento de distração, quais as distrações que estão adiante de nós? Em qual momento nós estamos perdendo a direção? É hora de voltarmos para Deus. É hora de nos lançar aos pés do Senhor. É hora de descermos à fonte, nos abastecer, nos encher de Deus, nos encher da presença dEle. Porque Ele diz: eu estou fazendo milagres nessa tarde. Tem milagres acontecendo no meio do povo de Deus. Você que precisa de um milagre, sai do seu lugar e vem à frente. Porque Jesus está aqui e Ele tem milagres a realizar. Na mente, no corpo, no psicológico, nos órgãos. Deus tem milagres.